E aí, galera, beleza? Sou eu de novo na área, o professor Tiago. Tô aqui no meu quarto, né? Meu recanto do prazer. Meu lugar de descanso. Vamos fazer alguns exercícios aí sobre período regencial. O período em que Dom Pedro I abdica do trono em desfavor do seu filho, Dom Pedro II. A primeira pergunta é da PUC do Rio Grande do Sul. O período regencial, iniciado com a abdicação de Dom Pedro I em 1831, e encerrado com a aprovação da maioridade de Dom Pedro II, 1840, caracterizou-se, aí tem a questão a normalidade democrática, superadas as várias revoltas ocorridas contra o autoritarismo de Dom Pedro I. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Letra B. Período de instabilidade política gerada pelas revoltas ocorridas nas províncias que reivindicavam a maior autonomia. Portanto, já logo de cara, é a letra B. A letra B será a resposta correta. Vamos ver por que não pode ser a C. A proclamação de uma república provisória com a eleição direta dos regentes para um mandato de 4 anos? Não. As regências duraram pouco tempo. Algumas duraram até meses. Também não pode ser a C, né? A revogação da Constituição de 1824 de caráter autoritário e a convocação de uma nova Assembleia Constituinte, a Constituição de 1834, ela foi criada no primeiro reinado, portanto também não tem nada a ver. A elevação do Brasil de Reino Unido de Portugal e Algarves, pois com a morte de Dom João VI, Dom Pedro I herdou o trono do seu pai. Não tem nada a ver. A resposta sobre o período regencial é a letra B. Foi um período que teve muita revolta em províncias, porque não tinha um rei. O governo ficava na mão outrora do Partido Liberal, do Partido Moderado, do Partido Radical. Enfim, era uma cortina de retalhos o poder naquela época. Vamos para a questão número 2, de Fortaleza, Ceará. Analise o mapa que indica os locais que explodiram as principais rebeliões do período regencial. Não tem um mapa, tá? Não tem um mapa, não dá para dizer a resposta. Então vamos anular a 2. A 2 não vai fazer parte do nosso estudo. A 3. Com a abdicação de Dom Pedro I, configuraram-se 3 tendências políticas que debateram durante o período regencial. Falei para vocês, ó. Regressistas, né? Conservadores, radicais. Vamos ver aqui. Restauradores, que é a mesma coisa que regressista, né? Ou caramurus, moderados, ou chimangos, e exaltados farroupilhas. Essa é a resposta correta. Os grupos políticos presentes no Brasil durante o período regencial, que de vez em quando se estranhavam entre si, tentando ofuscar o governo naquela época. Então a questão 3, a resposta é letra C. Restauradores, que queriam a volta de Dom Pedro I ao poder, moderados, que queriam uma monarquia de forma parlamentar, e os exaltados farroupilhas, que já eram a favor de uma república, ok, meu povo? Ótimo. A 4. Indique as proposições verdadeiras que se relacionam com o período regencial ocorrido no Brasil de 1831 a 40. Vamos lá. O governo permaneceu sob o controle dos portugueses. Mentira. No período regencial, ou é verdade? Vamos pensar. É mentira, né, gente? Claro. Os portugueses não ficaram com o poder, até porque existia um sentimento de lusofobia. 2. O Brasil viveu momentos de instabilidade política com inúmeras rebeliões. Essa daí está correta? Certeza que essa aí está certa. 4. Os regentes extinguiram a Constituição do Império. Opa, não extinguiram a Constituição não, tá? Fizeram um ato adicional à mesma, mas nem por isso extinguiram. Os militares proclamaram a República do Brasil
Não nesse período. A República foi realmente instaurada pelos militares, mas em 1889. Tá vendo aí como pode ser uma pegadinha para você? Somatória é 2. Somente a 2 está correta. Período, vamos para 5. O período compreendido entre a abdicação de Dom Pedro I e o golpe da maioridade proporcionou. Isso daí você vai ter que entender o que aconteceu nesse período que correspondia do golpe da maioridade até da abdicação até o golpe da maioridade. Bem, nesse período, né, nós vamos ter a volta de Dom Pedro I para Portugal, nós vamos ter diversas revoltas, balaiada, cabanagem, sabinada, revolta dos malês, farroupilha no Rio Grande do Sul, o desejo de instauração de uma república, uma revolta religiosa dos malês na Bahia, enfim. Então bora ver qual a resposta das 5. O fortalecimento do exército, que adquiria a partir de então preponderante poder político. Mentira. O exército ainda não é aquele exército que nós conhecemos. Letra B. O acirramento das posições relativas ao centralismo e descentralismo político-administrativo. A resposta é B e eu vou te dizer o porquê. Preste bem atenção. Nós falamos aí sobre partidos políticos, né? Os regressistas, os moderados e os exaltados. Tá certo? Os exaltados, eles queriam a descentralização política. Províncias com poder e autonomia. Os radicais não. Os moderados não. E nem os regressistas. Os regressistas ainda queriam centralidade política nas mãos do imperador ou nas mãos do rei, Dom Pedro II, quando caso ele voltasse ao poder, ou que o poder ficasse centralizado na mão de um grupo, apenas de um grupo. Então, é a letra B também, a 5. A C, ó. A participação efetiva da igreja nas questões relativas ao sistema escravocrata. Não tem nada a ver isso daí. Em nenhum momento nós falamos aí do sistema escravocrata e da participação da igreja nesse momento. D. A consolidação em nível político dos partidos liberal e conservador. Também não, eram 3 partidos, como que só fala em 2. E a formação dos primeiros núcleos de propaganda dos partidos. Ai, que besteira. Essa é um pouco complexa, mas também é meio besta. É facinho de você fazer e se dá bem. Vamos para a questão de número 6. Vamos ver a 6 aqui. Durante o período da menoridade, ou seja, quando Dom Pedro II tinha apenas 5 anos de idade, podemos dizer que o café teve grande surto de progresso, com maiores exportações do que do período anterior. O café teve grande declínio na produção e na exportação. O café era produto de expressão da economia da época. O alicerce econômico da época era a mandioca. As bases econômicas da época eram o tabaco e a pecuária. Meu Deus! Tem 3 que poderiam ser aí, mas a verdade é a letra A. O café teve grande surto de progresso, com maiores exportações do que do período anterior. Tá certo? Ele cresceu. O cultivo e a produção do café se desenvolveu mais nesse período da menoridade. E também, quando Dom Pedro II assumiu o poder, ele também investiu muito na questão do café. O café era o ouro negro, conhecido como ouro negro do Brasil, ok? Vamos lá para 7. As principais alterações introduzidas pelo Ato Adicional de 1834 à Constituição do Império foram: letra A, maior autonomia para os estados e criação de um Conselho de Estado. Já falei para vocês que a autonomia de estado nem pensar, só na República. Maior autonomia para as províncias e criação de uma regência trina de forma
alguma. Letra C, maior autonomia para as províncias e criação de uma regência una. Essa é a resposta, tá? Não era estado, era província. Se é província, ainda está ligada diretamente ao governo central, tá certo? E no ato adicional, eles tiraram esse negócio de regência trina permanente, provisória, e criaram uma regência única por votação. Nós vamos ter até o padre Araújo, vamos ter o Araújo Lima e o padre que agora me foge o nome, meu Deus do céu. Foram os únicos que foram eleitos. Ele até morreu antes de terminar o seu mandato. Mas aí daqui a pouco eu lembro, porque a cabeça da gente vai esquecendo, vai ficando velho, né? Na próxima aula eu vou trabalhar essas revoltas que ocorreram no Brasil do período da regência. Mas enquanto isso, vamos aí para essa pergunta aí da questão número 8. A cabanagem, balaiada e guerra dos farrapos e sabe nada ocorreram respectivamente nas províncias do... Em quais províncias ocorreram cabanagem, balaiada, farrapos e sabe nada? Vamos lá. A cabanagem, ela ocorre no Pará. Isso daí você tem que guardar na tua cabeça. A balaiada, no Maranhão. A guerra dos farrapos, no Rio Grande do Sul. Então, bora ver qual é a resposta certa. E a sabe nada na Bahia. Pará, Maranhão, Rio Grande do Sul e Bahia. Letra D, de dinossauro. Tá vendo aí? Questão de ESA isso daí. É gostosinha, pessoal, questão de ESA, hein? Vamos lá. Ao longo do primeiro reinado e do período regencial de 1822 a 1840, a unidade do Império Brasileiro foi várias vezes ameaçada por movimentos armados desencadeados em várias partes do território nacional. Assinale a alternativa correta que fala destes movimentos. Sabe nada aconteceu em 1837 e 38, balaiada em 38 e 41 no Maranhão e farroupilha de 35 a 45 no Rio Grande do Sul. Foram algumas das lutas que tiveram em comum as seguintes reivindicações. Estabelecimento de um sistema monárquico, tá aí o erro. A farroupilha, por exemplo, ela pregava a república, a favor da república. Então a A, nem termine de ler. Se está falando em monarquia, tu já exclui a A. B. Em 1848, eclodiu a Revolução em Pernambuco, conhecida como Revolta Praieira, que, diferentemente das demais ocorridas no mesmo período, foi influenciada por ideias dos pensadores socialistas europeus. Ei, a Revolta Praieira não aconteceu antes de Dom Pedro II tomar o poder, gente. Revolução Praieira foi no período do governo de Dom Pedro II, então também não é essa, tá? Também não é essa. Agora vamos para a próxima. A Guerra dos Farrapos, também conhecida como Revolução Farroupilha, foi a mais longa, tá certo, da Guerra Civil Brasileira, estendendo-se por 10 anos, de 1835 a 45, chegando a separar a região do sul do país. Colocou frente a frente em violentos combates as forças comandadas pelos estancieiros gaúchos e a tropa do governo imperial, que era acusado de prejudicar os negócios da província do Rio Grande do Sul. É a letra C, a questão de número 9. Muito bem. Muito bem, gatinhos e gatinhas. Vamos para 10 então aí, ó. Dá uma cheiradinha no meu negócio. O período regencial compreendido entre 1831 e 1840 foi marcado por grande instabilidade, causado pela disputa entre os grupos políticos para o controle do império, e também por inúmeras revoltas que assumiram características bem distintas entre si. Em 1838 eclodiu no Maranhão a balaiada,
somente derrotada 3 anos depois. Pode-se dizer desses movimentos, a 10, vamos ver lá a 10. Ai, minha perna está doendo. Contou com a participação dos segmentos sertanejos, vaqueiros, pequenos proprietários e artesãos, opondo-se aos bem-te-vis à luta dos negros e escravos rebelados que buscavam nos cabanos o apoio aos seus anseios de liberdade. Não é isso, tá, gente? Não tem nada a ver com o que está pedindo. Foi uma revolta das classes populares contra os operários. Que é isso? Povo contra o povo? Jamais, também não é isso. Foi, inicialmente, o resultado das lutas internas da província, opondo cabanos conservadores e bem-te-vis liberais, aprofundadas pela luta dos segmentos sertanejos, liderado por Manuel Francisco dos Anjos, e pela insurreição de escravos, lideradas pelo Negro Cosme, dando características populares ao movimento, ok? Nós vamos nos aprofundar mais sobre esses assuntos na nossa próxima aula. Então, a letra C. Do ponto de vista político, podemos considerar o período regencial como? Como é que foi o período regencial? Foi tranquilo? Foi manso? Vamos lá. Uma época conturbada politicamente, embora sem lutas separatistas que comprometessem a unidade do Brasil? Não. Está errado. Uma transição para o regime republicano que se instalou no Brasil em 1840? Também não. Tá maluco? Uma fase extremamente agitada, letra D, né? Uma fase extremamente agitada com crises e revoltas em várias províncias, geradas pelas contradições das elites, classe média e camadas populares. Ok. Foi muito contraditório. Todos queriam um pouco de alguma coisa. Todos queriam benefício em algum setor da sociedade. Foi uma situação difícil, politicamente falando, para o Brasil, tá, gente? Não foi fácil, não. O período regencial foi muito, muito conturbado. E só teve uma trégua quando Dom Pedro II assume o poder no golpe da maioridade. Vamos para 12. As características do período regencial. O período regencial apresentou as seguintes características, menos, então, portanto, marque a errada, é isso que ele está querendo dizer, né? Durante as regências surgiram nossos primeiros partidos políticos, o liberal e o conservador. Não foi durante a regência, tá bom? Já no primeiro reinado já existia. O Partido Liberal representava as novas aspirações populares, revolucionárias e republicanas. Cara, já está dizendo no nome, né? Liberal. Liberal vem de liberalismo econômico, vem de liberalismo político, vem das revoluções liberais que ocorreram na Europa. Por isso que a resposta é a letra B. Fica ligado, meu amigo, fica ligado. Quando você for ler a questão, muitas vezes na própria leitura da questão, já tem a resposta. Está na cara a resposta. E essa, que eu acabei lendo aqui para vocês, ela está mostrando na cara a resposta. Características do período regencial. Está falando do Partido Liberal, que representava o desejo de uma república. Era isso. Realmente, os liberais queriam isso, ok? Um abraço para todos aí, meu povo. Fica com Deus.